Oi, 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 gente! Oi, 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 Brasil! Sejam todos e todas muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do SingularCast. E eu estou aqui, eu sei, gente, que eu falo isso todo episódio, mas a história de hoje ela é muito especial, ela merece muito ser contada. Estou aqui com um grande, grande amigo meu, tá? Que inclusive fez segmento com a gente durante 2 anos, Lázaro Amorim, aprovado em ginecologia e obstetrícia na USP São Paulo e também na Unifesp. Ele veio aqui pré-carnaval, inclusive da terra, né, de uma das principais terras do Brasil do carnaval, que a gente vai comentar um pouquinho no nosso podcast. Queria primeiro dar as boas-vindas ao Lázaro e agradecer de todo o coração a sua vinda aqui no nosso podcast. Ai, Matt, obrigado. Assim, é o que você falou, né? Tô aqui no carnaval com o coração apertado, mas eu não poderia deixar de vir Exato, tá então, aqui nesse momento. muito bom. Então vamos já engatar nesse gancho. Conta pra gente, quem é o Lázaro? Eu sei que essa é uma pergunta muito filosófica, mas assim, basicamente, né, aonde que se formou, há quanto tempo se formou, aonde você estava morando, porque agora ele está aqui em São Paulo, Sim. inclusive com a AP já resolvido, já certinho para começar a residência daqui a menos, hoje é dia 25, né, a gente está gravando. Ou seja, daqui a 3 dias você já vai ser R1. Então vamos começar daí. Então, idade, aonde você se formou e há quanto tempo está formado? Eu tenho 29 anos, eu me formei na UFBA, que é a Federal da Bahia, e me formei em 2021, assim, em julho de 2021. Era para ter me formado no iniciozinho do ano, mas por conta da pandemia eu acabei me formando no meio do ano. Ainda mais que a pandemia prejudicou muita gente, né? Então a gente está pegando agora uma geração, por assim dizer, de formandos que foram muito prejudicados Sim. por causa da pandemia. Quando a pandemia estourou, você estava no internato, né? Sim, eu tive o internato interrompido por conta da pandemia. Eu tava entrando pro 6º ano, e aí eu fiquei, assim, uns 8 mesezinhos, que foram zões, na verdade, 8 meses paradão, assim, não fiz absolutamente nada. Realmente estourou num momento bem batata quente, né? Vamos falar um pouquinho sobre GO. Você sempre quis GO? Foi uma coisa que começou lá na UFBA? Foi depois que você se formou? Como é que foi? Então, assim, eu sempre estive próxima do pessoal da GO, principalmente do obstetrícia da minha faculdade. Mas eu nunca quis GO, assim, eu sempre queria fazer geral. Quando eu cheguei no internato, eu comecei a rodar num grande hospital, que tem tinha muita cirurgia cardíaca na época, então, assim, eu flertei um ano e meio com cardíaca, e aí quando eu rodei na obstetrícia, porque na verdade eu fui uma outra coisa que a pandemia me prejudicou, eu vinha fazer o meu estágio de obstetrícia aqui na Unifesp, só que aí com a pandemia a gente pegou e eu não consegui vir fazer. E aí eu tive que fazer lá na Bahia, e aí eu tive aquele momento assim que você tem um parto que vai te marcar para o resto da vida, e eu já fazia parte do grupo de pesquisa de GO da faculdade, eu gostava muito da professora de GO, então assim, eu sempre estive próximo naquele meio, mas eu nunca quis admitir que queria fazer ginecologia obstetrícia, é isso. Aí eu tive um parto, eu falei assim, não, é aqui que eu sou feliz, e aí foi nesse momento que eu resolvi fazer ginecologia obstetrícia. Então foi antes da gente terminar a faculdade. Foi antes de terminar a faculdade. Perfeito. Então conta pra gente qual era esse contexto. Então a gente se formou no pós-pandemia, em 2021, e a gente está hoje em 2025. Então muita coisa aconteceu na nossa trajetória. E uma das coisas que eu sempre comento para os alunos é que assim, a gente não é a pessoa de hoje se não fosse pela pessoa de ontem. Sim. Então a gente tem que levar todo esse histórico em consideração. A gente sempre vai falar de crescimento, a gente sempre melhorar as condições de estudo, etc, etc. Mas para quem está escutando, como é que foi estudar em 2021? Você chegou a prestar prova em 2021? Não. Como é que foi? Não. Eu saí da faculdade, assim, eu tinha em mente que eu queria trabalhar 1 ano, e aí depois desse ano eu ia voltar e estudar. Só como que eu me formei no meio do ano, e aí eu comecei a trabalhar no interior da Bahia, numa cidadezinha, com um colega de turma, e esse colega de turma estava revalidando o diploma para Inglaterra. E aí eu vi ele estudar, e eu vi ele naquela agonia de estudar a prova, de se preparar para a prova prática, e eu falei assim, pô, eu também quero isso daí. Aí eu surtei assim, em 2022, e falei assim, eu vou estudar para residência. E aí, então, eu comecei em 2021, eu só trabalhei de julho de 2021 até dezembro, janeiro. Eu trabalhava muito, PCF, plantão. E aí, em 2022, eu resolvi
minimamente começar a estudar, me organizar para começar a prestar prova. Então, em 2021 eu não prestei prova no final de 2022, 2023 e 2024. Perfeito. Então, para a gente situar quem está nos escutando, da onde que o Lázaro partiu? Então, assim, só para a gente situar eles também. Eu te conheço desde 2023, quando a gente fez nosso primeiro encontro. E quando a gente se reuniu pela primeira vez, uma das coisas que a gente estava até rindo aqui nesse episódio foi algumas frases que eu falei, alguns choques, assim. Vamos comentar sobre isso. Sim, tá. De maneira geral, assim, geralzão. Assim, em 2022 eu era da galera que precisa fazer, eu lembro desse número, assim, parecia que era um número cabalístico. Se você fizesse entre 15 e 20 mil questões no ano, você ia conseguir a aprovação em qualquer lugar do Brasil. Só que eu estudei muito mal em 2022, assim, eu comecei a estudar em 2022, fiz a matrícula em um cursinho, e aí eu comecei a estudar de fato mesmo lá pra junho, julho, e aí, mas eu batia muito a questão, e, tipo assim, fazia questão a esmo, assim, aleatoriamente e pronto. E aí percebi que não deu muito certo, né? Não deu muito certo. E em 2023, eu comecei 2023, assim, eu conheci uma escola que nessas tendas pré-prova, eu sempre fui muito mal em cirurgia. E aí a galera falava assim, não, tem um curso em São Paulo que é muito bom em cirurgia. E aí foi quando eu conheci uma escola. Então, assim, eu vim para uma escola porque eu via nessas tendazinhas pré-prova, e aí resolvi fazer uma escola por conta de cirurgia. Só que comecei também, assim, naquele ritmo de assistir muita aula e de fazer as questões que a plataforma mandava, assistia muita aula e aí ficava nessa de só assistir aula e fazer questão, basicamente. E aí eu quis me dar de presente de aniversário uma consulta com a mentoria. Eu faço aniversário em agosto, eu acho que o nosso primeiro encontro foi mais ou menos assim, julho, agosto, semestre isso. De 2023. E aí, assim, eu sou meio ritualístico, então eu falei assim, eu preciso mudar alguma coisa esse ano. Aí eu resolvi me dar de presente de aniversário a mentoria. Que ao invés de um spa, você contratou a mentoria. Sim. Ótimo. E aí eu lembro, como a gente estava falando, né? Você faz caderno de erros, Lázaro? Eu, não. Você faz flashcard? Não. Aí foi aquele momento que você quase infartou, assim. E eu tinha um estudo muito mais, assim, eu assistia muito mais aula, né? Porque eu achava que eu precisava absorver aquela informação a todo e qualquer custo e fazer a questão. Mas eu não posso dizer que eu nunca fiz questão, mas eu não trabalhava em cima dos erros. E aí eu acho que já a galera que tá assistindo já vale a pena pegar essa dica, assim. Não adianta você pegar e brocar numa prova, tipo assim, fiz 80 de 100, e as 20 que você errou, talvez você... Eram aquelas que vão definir se você vai entrar ou se você não vai entrar, no final das contas. Então, assim, parece muito clichêzão, mas, assim, a diferença, né, desses 3 anos foi aprender com os erros e porque dói. A grande verdade dói você pegar aquela questão daquele lugar e, tipo assim, eu vou fazer esse flashcard aqui com epidemiologia, fisiopato, nananã, isso. Não, fazer flashcard no início é um caos, assim. Você Jura? Assim que fosse fácil? Como assim? assim, no início, fazer flashcard é terrível, porque você vai fazendo, e é uma coisa que você fala também. Eu sei que no início vai ser chato, mas depois você vai acabar se acostumando. Mas eu acho que eu tive essa virada de chave, assim, em 2023, em perceber que eu estava estudando errado, né? Que não adiantava, que não existe esse número cabalístico. Inclusive, era uma das coisas que, quando a gente se encontrava, falou assim, Matheus, eu tô conseguindo fazer tantas questões, e você acho que você nem mal ouviu o número que eu falava. Na verdade, você queria saber assim, sim, Lázaro, mas as questões que você errou, o que você tem feito? Isso, que a gente quer limpar o cocô e o vômito da prova. Tem muito aluno que joga o tapete por cima, olha a nota, quer ver o número, quer bater meta. Então, assim, é óbvio que aqui, eu não posso falar que nós temos a única... Não é isso, não. Sim. A gente tem outras formas de estudar e beleza. Mas eu não acredito em a gente ter uma meta de questões. Eu não acho que é por aí. Eu já falei isso várias vezes em outros episódios. E eu acho que aqui é muito mais da qualidade dessa correção, fazer com técnica e principalmente associado a uma ferramenta de revisão que vai estar lá todos os dias batendo em você. Então, como é que era acordar de manhã e você abrir o Anki? Assim, era uma experiência que demora pra gente se acostumar e é sempre uma relação amor e ódio. Eu sei, mas conta um pouquinho. Eu tinha uma meta, assim, né? Eu sabia que os flashcards eram que iriam me garantir que eu fosse bem nas provas. E eu sempre quis começar pelo pior sempre. Então, assim, eu não fazia nada ao longo do meu dia antes de terminar os meus flashcards.
E aí, na medida que você vai fazendo, alguns vão se acumulando, você vai criando os outros cards, então, assim, em média, em 2024, eu tinha um número alto de cards por dia, era assim, entre 60, 80. Mas meu dia não começava, eu não começava sem terminar os meus flashcards. Sim, que é o que a gente orienta também, Sim. porque é gostoso de você zerar, porque ao longo do dia eu vou criar flashcards novos e eu não vou rever esses flashcards hoje, eu vou deixar pra amanhã. Então tem que zerar antes, porque senão a gente já tropeça ali nos primeiros passos. Beleza? Então eu te assustei no sentido, cadê o flashcard, criando essa ferramenta de revisão? E também a gente não ligava muito para número de questão, porque tem aluno que chega dando carteirada. Matheus, ó, 20 mil questões. E aí, isso é bom, isso é ruim? Ele fala, gente, Não adianta nada, não adianta nada. Então, meu dia sempre começava, inclusive nos dias que eu tinha plantão ou que eu trabalhava, assim, eu procurava acordar, eu levava em média 30, 45 minutos. E aí, hoje, assim, meus flashcards são os meus melhores amigos, porque assim, eu não consigo mais viver sem eles, e muito provavelmente vou voltar durante a residência, assim, né? Eu sempre começava meu dia depois que meu dia engaixava depois que eu fazia meus flashcards. Então eu levava em média 30 a 45 minutos, então no dia que eu tinha plantão eu acordava mais cedinho para não ir também pro plantão com a demanda de eu preciso fazer os flashcards durante o plantão. Porque para mim também era muito ansiogênico, eu estar no plantão e ter que estar fazendo a flashcard, e ter que estar fazendo avaliando o paciente, olhando o flashcard. Então assim, era o meu momento sagrado do dia. Até nos feriados, então eu tava viajei, aí eu me organizava para não estudar, mas eu tava lá com o meu tablet e o Anki aberto e fazendo os flashcards. Porque você também já tinha enfiado o dedo na tomada e levado choque. Sim. Porque assim, o aluno deixa acumular umas 2 vezes o Anki, mas ele fala, Matheus, nunca mais eu deixo isso acumular. Porque você não consegue, depois, você cria uma relação de amor e ódio tão grande e depois passa a ter muito mais amor. Mas quando você vê, assim, felizmente eu parei de abrir o Anki e revisar os flashcards do cursinho, mas assim, no início você fica incomodado em ver os flashcards se acumular, sabe? Parece que pós-prova. tipo assim, não me deixe, não me abandone. Então, assim, eu acumulei algumas vezes, então depois disso minha vida não seguia sem eles. E uma das coisas que eu quero muito comentar, que eu acho que isso é uma pérola, que vai ser nosso podcast de hoje, é a gente pensar, putz, o Lázaro passou em 2024, né? Passou na USP, passou na Unifesp, então isso quer dizer que 2023 para 2024 não foi uma transição de sucesso. E não, você cresceu em ferramentas, inclusive a gente teve uma aprovação em 2023 para 2024 no Sul São Paulo, no Santa Marcelina, em GO. E daí, quando você me mandou mensagem, vamos falar desse momento, assim, o que te levou a sair de uma vaga, né, que já estava ali, que é, às vezes, o sonho de muita gente, de estar numa instituição boa aqui em São Paulo, que tem o Santa, que tem uma mão sólida e tudo, e a gente fala, não, Matheus, eu quero estar mais um ano. Assim, na virada, né, de 23 para 24, eu me preparei bem, né? Eu acho que depois da mentoria, assim, do meio do ano, a gente se reencontrou. Eu acho que foi muito importante para mim, assim, para entender como eu estudava, para melhorar a técnica de estudo. E eu consegui ir bem no Sul São Paulo, né? E bem no Sul São Paulo, assim, eu sempre fiz São Paulo com a cabeça em alguns hospitais, inclusive o Santa. E eu não entrava no Santa na primeira chamada, mas conseguia entrar nas chamadas subsequentes, segunda, terceira chamada. Mas eu já tinha decidido que eu não ia assumir. Inclusive, uma menina me mandou mensagem, vem cá, eu vi que você tá bem colocado, será que você vai participar das próximas chamadas? Eu não quis. Assim, eu falei assim, não, assim, eu tinha decidido que eu iria voltar pro cursinho de novo, e eu sei que é péssimo, assim, todo mundo me taxou como maluco, né, tipo assim, porra, ele vai voltar pro cursinho, foi passado num lugar muito bom, que inclusive era uma das opções, assim, pra ele, né, por que vai voltar? Mas eu tinha muito em mente que eu queria 2 lugares, assim, era a residência dos meus sonhos, né? Que era a USP e que era a Unifesp. E aí, a contragosto de muita gente que inclusive estava perto de mim. Porque o povo dá pitaco, né? Assim, todo mundo acha um grande absurdo não assumir uma vaga. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia me dar a possibilidade de estudar mais um ano. Não foi fácil, assim, não é fácil, né? Porque como todo mundo ataca, ou todo mundo acha que pode... Eu lembro de um cara no trabalho que falou assim, mas você tá doido? Como é que você não vai assumir? Como é que tá a concorrência? Todo ano as provas estão mais escrotas. Mas eu tinha pra mim que eu poderia me dar esse mais um ano, sabe? De 2023 para 2024,
Eu fiquei por eu acho que foi isso que me motivou mais, na verdade. Eu fiquei por um ponto do corte da Unifesp. E aí eu falei assim, caralho, não. Eu vou voltar pro cursinho, eu vou estudar tudo de novo. E aí, assim, falar que é estudar tudo de novo, mas é estudar tudo de novo totalmente diferente, né? Assim, foi uma das primeiras vezes que eu fiz. Quando eu decidi que eu iria voltar a estudar, eu marquei contigo a mentoria. E aí, é uma das frases que me marcou também, assim, ó, o Lázaro que tá começando o cursinho em 2024 não é o mesmo Lázaro que a gente se encontrou em 2023. Então, assim, eu tinha ido relativamente bem na prova, nas grandes provas, né? E, assim, obviamente que não era uma pessoa, assim, eu já sabia fazer um cálculo de especificidade e sensibilidade sem bater na cabeça. Então, assim, eu acho que isso foi muito importante, né? 2024, na verdade, foi um ano que eu estudei diferente. Eu estudei muito, né? E aí também não tem como minimizar, assim, você vai... Só porque você desistiu de uma vaga de um ano, você sabe tudo, e aí você não vai ter que estudar de novo. Não. Eu continuei trabalhando menos, eu diminui bastante o ritmo de trabalho, eu continuei me dedicando, mas eu estudava muito diferente, assim. Eu acho que 2024 foi a forma mais diferente que eu estudei da vida. Um exemplo que eu gosto muito de dar é... Você dirige? Sim. Então tá bom, quando eu tirei a carta lá, não vou nem falar quantos milhões de anos atrás, né, na época dos Flintstones, né, quando tava, brincadeiras à parte, quando eu tirei a carta, eu lembro do esforço que era eu mentalmente lembrar que, calma, eu tô num carro, a marcha, né, a primeira marcha é aqui, ó, pra esquerda, pra frente, daí pra dar seta eu vou usar essa mão. Então cada coisa, cada movimento, o meu cérebro estava aprendendo a fazer. E é óbvio que tinham coisas muito mais complexas, por exemplo, fazer uma baliza, ou você, tipo, eu tô numa rodovia e preciso fazer uma ultrapassagem, coisas mais complexas que nem passavam pela minha cabeça que eu chegaria nesse nível de aprender. Só que eu só consegui fazer isso porque meu cérebro deixou de pensar em coisas, por exemplo, cálculo de sensibilidade e especificidade, certo? Então, a partir do momento em que a gente cria aquela base, eu libero espaço para esse Lázaro diferente, agora em 2024, com outros olhos, conseguir encarar coisas que ele achou que às vezes no passado, putz, acho que isso aqui é específico demais. Opa, pera, que a gente vai colocar provas de R+, aqui no meio, mas esse é um Lázaro que aguenta fazer isso. Então, é isso que eu falo, gente, nunca não digo perdido, mas nunca é a mesma mentalidade que a gente vai começar o ano. Então tem muito aluno que fica, putz, mas de novo eu vou assinar um cursinho, mas você é diferente, você já aprendeu a mexer as marchas, agora a gente vai ultrapassar 120 km por hora. Então vai ser outra mentalidade, outra ferramenta. E é óbvio que é uma decisão muito difícil. E aqui eu não estou falando para às vezes a pessoa que está escutando a gente abandonar de uma vaga que a pessoa já tem. Não é isso. É que para o Lázaro, para o que você queria, e assim, ó, tem uma coisa que eu bato muito todo episódio, a gente tem que honrar nossas cuecas. Sim. Então, se é uma coisa que você quer e está alinhado com que você, no sentido do seu valor, da sua crença, é isso que a gente precisa manter. Porque ninguém, não é o seu amigo que deu o pitaco lá em Salvador, que vai fazer a sua residência. Então, para a gente estar insatisfeito no local que a gente está, melhor você abrir mão para uma pessoa que realmente quer estar lá e beleza. Nós somos seres diferentes, então a gente quer coisas diferentes e a gente não precisa explicar para ninguém quais são as nossas decisões. E só para terminar essa fala, eu acho muito perigoso a gente deixar com que a opinião dos outros afete a gente. Só que é óbvio que é mais fácil a gente falar, mas na prática, você tá no momento sensibilizado. E às vezes vem um comentário de uma mãe, de uma avó, ou um tio, ou mesmo um colega de plantão, que por mais que ele queira o nosso bem, às vezes esse comentário é o suficiente para fazer a gente... A cabeça. Aham. Assim, e assim, é muito isso, assim, era uma verdade minha, assim, eu tava disposto a pagar o preço mental, físico, o preço mesmo, o dinheiro, o preço financeiro. E assim, a minha irmã, meu namorado e você foram as pessoas que estavam comigo, assim, não, vamos, tá, vai bancar isso, vai bancar, então bora. Vamos estudar de novo, vamos deixar de sair um pouquinho durante a semana. Porque, assim, tudo é um preço, assim, não tem como você entrar na residência sem abrir mão de algumas coisas. Eu tô pra conhecer um aluno que vai me encontrar na rua e falar, menino, não é que eu passei, assim, quase não estudei, passei. Eu não vou encontrar ninguém. Não tem. Então, assim, é óbvio que esse ano não precisa ser uma tortura medieval. Sim. Então, ao invés de eu pular o carnaval, os 5 dias do carnaval, talvez eu consiga pular um e estudar 4, e tá tudo bem.
né? Então a gente tem que abdicar, é um tira daqui, põe ali, mas isso é inevitável. E 2024 foi o ano mais tranquilo pra mim, assim. Que bom! Todos os anos. Foi um ano. E é isso, não é que foi um ano que eu corri solto, não, pelo contrário, assim, eu tinha. Não era aquela loucura, eu preciso estudar 10 horas por dia, não. Foi um A ano gente tinha uma meta, É. tinha métrica. Sim. E aí, se eu pegar o iniciozinho de 2024 e pré-prova, também eu consigo perceber essa diferença de como que eu melhorei, né? Até porque em 2024 eu não era um incrível, assim, não tinha nada a acrescentar, muito pelo contrário. Então, essa evolução a gente percebe como que ela de fato acontece, assim. Ótimo, então agora vamos entrar nos detalhes da sua rotina. Você trabalhou quantas horas por semana, Em 2024 eu tinha 10 plantões mês, tá? que dava, assim, mais ou menos 3 plantões por semana. 2 semanas eu fazia 2 plantões e 2 semanas eu fazia 3 plantões. Então, assim, eram 10 plantões mês. Então era em torno de 24 a 36 horas de plantão. Isso. Perfeito. Mais ou menos isso. O que fica bem exatamente na minha média, que eu chamo do meu intervalo de segurança, que é em torno de 30, tá? Então, se a gente fosse fazer uma média, daria ali 30, né? Por volta dali, o que tá ótimo, tá? Tem aluno que tem a possibilidade, no sentido de recurso, de apoio, família, etc., de não trabalhar ou trabalhar menos. Mas tem que pagar a conta, tem que pagar as coisas, então, né? Nem todo mundo consegue sair. Mas isso é legal da gente entender que não necessariamente eu preciso estudar mais no sentido de, putz, eu vou dar menos plantões, porque só assim que eu vou passar. Não, o Lázaro tá aqui para mostrar que não. Quando a gente resolveu fazer a mentoria no início do ano, eu tinha em mente, assim, né? Quanto que eu poderia gastar no mês, o quanto que eu queria economizar. Eu tinha uma viagem para fazer no meio do ano, então, assim, eu sabia o número exato de plantões que eu precisaria dar para não me desorganizar financeiramente, assim. E também não desorganizar a cabeça. Porque, assim, você tá no plantão, você pega um paciente que intercorre, você tem um outro problema que não é seu, e isso... Então, às vezes, você tem um plantão fudido que você trabalha muito, você chega em casa, você não consegue estudar de novo. Então, assim, eu sabia o que eu queria. E, às vezes, assim, tô oferecendo um plantão à vista com iFood, com carro, o helicóptero te pega e ele deixa... E isso é muito tentador. Muito. Porque vem aquele... Você já viu aquele meme do só mais um plantãozinho, por favor? Só mais um plantãozinho. E aí... Mas eu tinha em mente, assim, o que eu queria para esse ano. E eu acho que foi o meu sul, assim, o que me levou para estar aqui. Então, a gente teve um trabalho em torno de 30 horas na semana. Agora, vamos comentar sobre um dia de estudo. Como é que era um dia de estudo, Lázaro? Eu acordava mais ou menos umas 7 e pouquinho, tomava meu café e ia para os meus flashcards. Em 2024 foi muito diferente, porque eu não assisti a nenhuma aula, assim, eu só fazia muita questão. Então eu acompanhava o calendário do Medcoff, então se essa semana era anticoncepção com abdômen agudo obstrutivo, eu fazia só as questões e aí eu passei a aprofundar muito nas questões. Isso. Conta um pouquinho como é que a gente se aprofundava. Então, assim, os meus erros se tornavam os flashcards e, além de tudo, eu precisava fazer mais questões daquelas que eu errei. Então, eu errei uma indicação de um método contraceptivo. Pronto, você vai fazer um flashcard, né? Com todas as indicações e o porquê você errou, e você vai gerar através do CoffeeBot. Eu reconheço que eu usei pouco o CoffeeBot. Eu acho que poderia ter usado mais, mas usei pouco. Mas, assim, gerava mais questões em cima daquelas questões, né? E aí, porque junto com o CoffeeBot vem outras coisas que não necessariamente só anticoncepção, e aí você consegue ter um cabeção assim maior, assim, consegue ver mais coisa. Então eu aprofundava mais nesse sentido nas questões. Isso é uma coisa muito bacana, tá? Que eu gosto muito de pontuar. Não é a gente fazer a questão pelo número de questão. Não é essa a mentalidade. Mas é a gente pegar o erro e suturar esse erro, todas as camadas. Então, afinal de contas, nem todos os cortes são iguais. Tem cortes que a gente consegue fazer uma sutura tranquila, agora tem aquele que vai até lá embaixo. Então, você sutura o músculo, subcutâneo, depois pra gente fazer a pele. Beleza. Em caso de sutura muito mais profunda, né, que eu preciso suturar todo aquele naco ali, eu gosto de submeter vocês a questões
que vão realmente ver, mas calma aí, será que essa sutura que o senhor Lázaro fez aguenta a atenção? Sim. Aguenta a gente fazer mais 10, 15 questões de anticoncepção e também no seu multiverso, né, que está ali adjacente? Porque às vezes vai cair anticoncepção, só que não vai cair daquele sentido, às vezes vai cair uma outra interface. Então isso é muito diferente da gente fazer questão por fazer questões. Então aqui eu pego o meu erro e como uma lupa eu vou atrás e eu vejo se cada suturinha ali que eu dei no meu erro original está boa e aguenta a tensão. Então essa é uma mentalidade muito legal que a gente gosta de colocar na nossa mentoria para alguns tipos de perfil e trajetórias, porque afinal de contas isso é diferente de um aluno que está com uma outra demanda, etc. Então por isso que eu gosto sempre de contextualizar aqui. Então para o Lázaro específico, na verdade para o Lázaro Amorim especificamente, a gente optou por abandonar de vez o conteúdo passivo, a gente utilizava o cronograma no sentido de um norte do quais questões a gente vai fazer naquele momento, mas sempre já fazendo um vínculo com uma semente de uma reta final, porque o que a gente fez? Foi fazer uma reta final, só que desde o começo ali. Exato! Isso para mim é fantástico para esse tipo de perfil, e principalmente, acho que o que mais me deixa, assim, feliz de ver quando a coisa tá engrenando, é eu perguntar, mas você tá sentindo que as coisas estão indo? Se o aluno fala que as coisas estão indo, ele tá aprendendo, tá ótimo. Agora você fala, putz, tô sentindo que não tá indo pra frente, daí é um red flag, a gente precisa rever. E aí, eu acho que outra coisa interessante que eu tinha na minha rotina também, que eu percebia que estava funcionando, na verdade não é um número de acertos, né? Não foi como a gente falou, assim, é muito mais difícil lidar com os erros do que com os acertos. Mas era quando eu ia responder as provas, assim, provas que eu já tinha feito. Por exemplo, eu tinha prestado USP 2023 e aí errei uma questão, e quando você vai fazer refazer a prova, né? Quando eu ia refazer uma prova da USP, uma prova da Unifesp, uma prova da Unicamp ou do Einstein, que você conseguia responder, mas não de chute, assim, pô, eu tô respondendo isso daqui porque eu tô entendendo o que tá acontecendo. Então, assim, você consegue ver o que você tá indo pra frente, sabe? Assim, é tijolinho por tijolinho, assim, é devagar o processo. Não acha que você vai sair de 60% para 80% em 2 meses. E pra mim, o que é mais difícil não é nem sair de 60 para 80, é sair do 75 para 80. E sim que é babado real, assim, porque não é fácil. Ótimo, adorei esse babado. Vamos falar desse babado. O babado mais fácil é a gente sair dos 40 para os 60. Só que conforme a gente vai chegando cada vez mais próximo ali de lutar pelo pódio, ou seja, ter uma nota competitiva, eu preciso de cada vez mais esforço para eu conseguir subir pouco. E aqui, gente, é o refinamento com os detalhes, que daí entra principalmente uma coisa que mudou muito na sua forma, no seu approach, é conhecer bem a banca, inclusive com os R+, na jogada. Como é que foi isso? Eu falo assim, né, que eu conhecia muito bem os 2 lugares que eu queria entrar. Né? Eu acho que eu fiz as provas, principalmente a prova da São Paulo, eu devo ter feito as provas de R1 mais de 3 vezes. E aí, eu cheguei a fazer uma prova de R1 de 2018 ou 2019, quando a prova era toda aberta, sabe? Assim, então, assim, eu sabia, e assim, por mais que a gente fala, faça, a gente nunca acredita que a gente precisa refazer a prova. Mas, no final das contas, não tem muita coisa para perguntar, assim, os temas são muito parecidos, assim, muito parecidos mesmo. As coisas, talvez elas não se repetem de maneira tão óbvia, mas elas se repetem. E aí chegou nesse momento de refinar o conteúdo que eu parti para as provas de R+. Então, assim, eu fiz as provas de R+, de pediatria, de cirurgia e de clínica médica. 24, 23 e 22. Eu acho que clínica médica, por incrível que pareça, eu sempre fui muito bem em clínica médica na prova da USP. E aí a prova de clínica médica eu cheguei a fazer, eu acho que até 21 de R+, alguma coisa assim. Porque eu queria entender aquilo ali. A prova da Unifesp, que é uma prova assim, mais difícil, né? É uma prova que às vezes tem alguns temas muito soltos, mas eu sempre saí muito tranquila, né? Depois de um tempo, eu sempre saí muito tranquilo. Eu sempre saí, tipo assim, a prova da Unifesp é sempre muito surpresa a prova da Unifesp, né? Sim. Que caem uns temas muito, muito, muito difíceis às vezes. Mas eu tinha feito tanto aquilo ali, que assim, você sabe, você consegue sentir o cheiro do que o examinador tá falando pra você, tipo assim, gata, marca essa questão, sabe? Talvez seja essa alternativa. E a prova da Unifesp, pra mim, é a prova mais difícil nesse sentido. E assim, quando estudando com outras pessoas, então conversando com outras pessoas, eu não consigo conceber que uma pessoa tenha coragem de prestar uma prova sem minimamente conhecer, sabe? Assim, você precisa conhecer seu adversário, né? Então, assim, você não pode ir para uma prova dessa sem conhecer. E isso é reflexo
de como que eu fui nas outras provas, assim. Eu prestei para além das provas, eu prestei outras provas além da USP, da Unifesp, né? Prestei Santa Casa, eu fui péssimo na Santa Casa, assim. Nunca peguei a prova da Santa Casa antiga para fazer, então, assim, fui mal. Prestei a prova do IANSP também, em 2024. Fui muito mal na prova da IANSP, porque eu não conhecia, não sabia como era a banca, então não adianta sair de cabeção assim, ai, tô só porque eu tô aqui estudando muito e que eu vou ir bem em todas as provas. Assim, sempre tem algumas pessoas que vão bem em tudo, mas você precisa conhecer. A gente precisa se conhecer no sentido de o que é que eu preciso melhorar no sentido da minha performance, eu preciso conhecer o meu, eu não gosto de usar essa palavra, meu inimigo, né, que parece que a prova, né, mas eu preciso conhecer meu campo de batalha, eu preciso conhecer em toda a sua extensão quem é essa banca, como é que ela é, no sentido, ela prefere temas muito mais de reumato em clínica médica, a gente sabe que reumato, puxando o Sérgio pro meu lado, é sempre um tema quente, né, na prova da USP e da Unifesp, e tem algumas especialidades que caem muito pouco, né? E tem especialidades que vira e mexe aparecem na prova da USP como se fossem fantasmas, estilo imunologia. Então, imunologia vira e mexe, vai cair imunodeficiência, a gente vai precisar síndrome látex fruta, etc, etc. E são coisas que é mundinho USP. Sim. Unifesp, geriatria é um carro forte, gigante, não tem como você ir para uma prova, seja prática ou seja a primeira fase da Unifesp, sem saber geriatria. Inclusive, esse ano a gente teve uma estação inteira de segunda fase que foi dedicada para geriatria. E que a grande maioria das pessoas, assim, boiou total. Inclusive eu. Porque foi uma questão que todo mundo, tipo assim, todo mundo saiu assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas é isso, assim, todo mundo sabe que é muito forte a Unifesp. Inclusive eu assisti as aulas, a aulazinha da Rendzão online de geriatria, que era basicamente a mesma coisa que estava lá. Sim. Mas, que inclusive é com você, né? Exato. Mas, assim, não tem como não conhecer, assim, não dá. E aí, obviamente, às vezes tem uma galera que quer prestar, assim, 6 provas, 8 provas, 10 provas, você não vai conseguir se dedicar de maneira igual, assim, pra todas elas, mas você precisa escolher o que você quer. E aí eu tinha escolhido e deu certo. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre a segunda fase, tá? Pensando assim, alguma dica que você queira falar sobre a segunda fase? Acho que assim, a maior verdade é não tenha medo da segunda fase da Unifesp, porque ela é mais fácil do que a primeira fase. A primeira fase da Unifesp é mais difícil do que a segunda fase. Se você se prepara bem para uma primeira fase, apesar do tempozinho ser curto, acho que são 15 ou 20 dias, né, você consegue estudar bem e ir bem. Todo mundo acha que precisa ir bem em todas as estações e ir bem em toda a prova. Não, gente. E muito pelo contrário, assim. Inclusive, as notas da segunda fase são muito... Uma outra nota que destoa muito, mas é todo mundo muito igual. Assim, que o que é difícil para você, é difícil para todo mundo. Vulgo a estação de geriatria, assim. Todo mundo achou super difícil. Na Unifesp, eu não fui bem na geriatria. E na cirurgia, assim, eu fui mediano. No final das contas, era uma intubação para intubar um paciente. E aí, eu fiquei muito nervoso, porque cirurgia sempre foi o que eu fui muito mal. E eu nunca tinha feito nenhuma prova prática. Eu sempre quis chegar nesse momento da prova prática, mas nunca tinha feito uma prova prática. Aí eu fiz a prova prática e fui mediano, assim. Nas outras duas de pediatria, que eu fui muito bem, e GO também eu fui muito bem, eu acho que eu fechei essas duas. Mas não é uma prova assim cabulosa, ai meu Deus. Não, muito pelo contrário, você consegue ir melhor na segunda fase se você se preparou bem para a primeira. Exato. E assim, eu estudo protocolar, ainda mais Unifesp, que é 0 soft skill, né? Só hard skill. Sim. E a gente saber o que mais cai, como cai, e é óbvio que saber as nuances da banca. Então, assim, geriatria é sempre um tema quente para. Apesar que este ano eu duvido que eles vão queimar mais uma estação com geriatria. Então, acho que a gente vai ter que aguardar uns 2, 3 anos aí para voltar esse bumerangue. Mas ele vai voltar, porque a gente sabe que geriatria é muito forte. Agora, quando a gente pensa na prova de imagem, gente, não tem para onde fugir. A gente consegue treinar a imagem. Sim. Então, assim, os meus flashcards, eu tinha um baralho de cada grande área e eu tinha meu caderno de imagens, que eu acho que a gente começou a fazer já em 2023. Então, assim, não tem como você também prestar grandes provas sem saber imagem. Assim, se chegar para fazer a prova da USP, não tem como você não saber imagem. Você vai ter imagem em todas as questões, praticamente. Algumas questões mais de imagem. Então, eu tinha esse meu caderninho de imagem. Então, na medida que eu ia estudando e que eu via, essa TC é interessante, botava, essa outra imagem aqui é legal. E aí eu ia alimentando isso aí.
Eu tive, inclusive, mais dificuldade na prova multimídia do que na prova prática mesmo. Porque se na prova tinha até cálculo na prova. E é 1 minutozinho por questão. Não, é difícil. Então, E vem o 2 mais 2 igual a 5, e daí é difícil. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, você construir. É porque não tem como a gente fugir desse conhecimento construído, né? Desse tijolinho por tijolinho. Então, assim, eu cheguei pra segunda fase da Unifesp com medo, porque, né, é uma grande instituição, uma instituição, assim, que eu respeito muito, 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 muito. E você tá lá na segunda fase, naquele galpão, com o dia inteiro, sem contato com ninguém, você desapegar de telefone, você tem que fazer amizade com as pessoas que estão ali contigo prestando a mesma prova. E quer conversar com eles ou com a parede. Tipo assim, é muito isso. E era numa sala, assim, gigante, no estádio, sei lá. Mas eu sabia que eu tinha me preparado bem ao longo do ano. Então, aquele momento ali ia ser só a cereja do bolo, sabe? Sim. E aí, pra mim, multimídia mesmo, eu tinha esse cadernão de imagens, então, volta e meia, eu tava sempre revisando, assim. Então, foi... E uma das coisas que eu quero comentar também é que, às vezes, a gente acha que as bancas não erram. Mas assim, gente, as bancas erram, a gente tem que pedir recurso, retificar. Então, ó, exemplo, esse ano, o Einstein, mesmo depois de ter terminou o recurso, tudo certinho, houve retificação de lista, por erro de contagem de pontos em entrevista. E às vezes a gente pensa que a nossa ansiedade termina quando a gente faz a prova, mas não termina. Gente, é uma ansiedade, eu acho que é a pior fase do ano. É mais difícil do que estudar meses preparando, mas aquilo de sair uma nota, mas calma, pera, será que contaram certo? Será que eu tenho que entrar com recurso? Mas e se eu me aceitaram com o meu recurso? Daí fica aquele, como é que foi esse turbilhão todo? Eu tive isso, assim, a segunda fase da USP são os pontos, né? E aí eles se passaram numa contagem de pontos meus, então eu acabei perdendo quase que 13 pontos. E aí eu tinha passado numa posição e acabei caindo muitas posições e aí tava ali naquele limbozinho de talvez não entrar e entrasse, e aí eu fiquei assim, meu Deus, eu peço ou não peço recurso? E acabei pedindo recurso. E esse tempo de você decidir que você vai pedir o recurso, porque você não quer brigar com a banca, decidir que você vai pedir o recurso e que você precisa esperar a resposta sair, é péssimo. A minha salvação foi que, tipo assim, como eu trabalhei pouquíssimo ao longo do ano, eu concentrei os meus plantões tudo pra cá. Então, assim, eu só pensava em trabalhar, eu só pensava em resolver a vida dessa forma. Eu tava muito no automático, assim. Era do trabalho pro crossfit e do crossfit pra casa. É basicamente isso. Foi o que conseguiu me segurar, mas é muito bom. E eu espero que quem esteja ouvindo tenha essa mesma sensação no final do ano. De olhar pra trás e falando assim, meu Deus, eu posso rir de tudo isso. Mas, assim, é terrível esse espaço de tempo. Primeiro foi a USP, depois foi a Unifesp. E os resultados deles só saíram no finalzinho de janeiro e início de dezembro. E a Unifesp fez toda aquela coisa de olha a chuva, é mentira. E depois não sei o que, olha a cobra, é mentira também. A Unifesp fez assim, a partir de, eu acho que eu nunca odeio tanto uma expressão, a partir de nada pra mim faz sentido, mas a partir de... Então, mas assim, é ansiogênico, e assim, você sempre tem alguém perto de você que vai lhe dar aquele suporte, sabe? Eu achava às vezes que eu tava te abusando. Eu só mandava mensagem pra você assim, nas saídas das provas, né? Tô sofrendo. Eu lembro do dia da prova da USP. Falei assim, ai não vai dar, Matheus, está dos todos. Calma. Não sei se você lembra, na porta da Unifesp. Calma, Lázaro. Eu acho que vai dar a USP. Eu falei assim, Matheus, não vai dar. Mas é um período que se você não tiver. E aí outra coisa importante, assim, de você ter um ano, de você saber que você fez o melhor ano sólido e o melhor que você pôde. Porque independentemente do resultado, e aí juro que não é papo de coach, de nada, independentemente do resultado, você sabe que você foi bem, sabe? Você sabe que valeu a pena. Tipo assim, não é porque não caiu aquele assunto que eu não estudei, porque na verdade você construiu o ano tão bem, você estudou tudo que você podia estudar. E é isso que pra mim valeu muito a pena. Concordo, gênero, número e grau. Muito bom! Então agora, pra gente ir pra finalização do nosso podcast, vamos fazer aquele momento sci-fi, que eu tô até pensando pra pedir pra um dia eles colocarem uma musiquinha, assim, sabe? Tipo de nave, né? Assim, de alienígena. Mas vamos pensar que por alguma distorção, ali, um buraco de minhoca no nosso tempo e espaço, você vai conseguir conversar com o Lázaro de fevereiro, pré-carnaval de 2024, e ele vai ter a chance de ter essa presença maravilhosa do Lázaro, fevereiro de 2025, pré-carnaval, aprovado tanto na USP quanto na Unifesp em GO. Vocês vão poder trocar umas palavras por
poucos segundos, assim, 10 segundos, o que você daria pra ele como dica que você gostaria de ter escutado há um ano atrás? E era pra ele acreditar muito nele. Que por mais que parecesse uma loucura o que você tava fazendo, fazia muito sentido pra ele naquele momento e independentemente do preço que eu iria pagar, iria valer a pena. E aí, e que o arrependimento ele talvez não caberia naquele espaço. E pra não te puxar para aquilo não me puxasse. É basicamente isso, acredite em você, assim, ficou coach, mas é isso, assim, acredite no que você quer. Todo mundo que para 1 ano de sua vida, ou 2 anos, como eu parei, ou 2 anos e meio, 3 anos, pra fazer cursinho, sabe onde quer chegar. E não desmerecendo nenhum outro lugar, muito pelo contrário, assim, eu respeito todas as instituições que eu passei, e minimamente que eu estive perto, mas você sabe onde você quer chegar e não é nem onde você quer, assim, onde você sonha em chegar, onde aquilo faz sentido pra você. E quando você descobre o que faz sentido pra você, você consegue ter força naquele dia que você não conseguiu bater todos os flashcards, ou que você não conseguiu fazer as questões, ou que você não conseguiu atingir suas horas líquidas. Exato, porque é o nosso combustível. Nosso combustível. E esse combustível da gente acreditar, não no outro, mas na gente. E escutar essa vozinha interna, que eu sei que parece algo bem esotérico, né, quando a gente fala. Mas não é tão assim, porque dialoga muito com o meu valor e a minha crença. Então, é isso. A gente tem que realmente honrar o que a gente quer no nosso coração. Muito bom. Queria agradecer a sua presença. Né? E hoje a gente vai sair porque nós temos o jantar dos aprovados da Mad Coffee. Sim, sim. Que inclusive espero, né, que quando esse episódio vá ao ar, a gente já tenha as fotos do jantar, vai ser muito legal. E eu vou até falar uma coisa daqui, como não vai dar tempo desse episódio sair hoje, então a gente pode falar, mas no jantar a gente vai fazer uma brincadeira de stop, vai ser tão legal. A gente vai jogar um stop médico, então a gente já preparou ali umas coisinhas que a gente vai rabiscar, vai valer uns prêmios, vai ser muito divertido. Então vai ser legal. E numa churrascaria, eu sou vegetariano, então beleza, eu brigo todo ano, falo, gente... Eu vou fazer o esforço de comer pra mim, pra você, fique tranquilo. Né, a gente faça essa função, assim, né, do carnívoro, vai ter o queijo em coalho ali, uma saladinha, vai estar tudo certo. Mas muito obrigado, de todo o coração, por você ter vindo. Eu acho que, por mais que acaba sendo um trabalho, assim, mas eu sou muito grato por ter te encontrado. De ter encontrado o Medcoff, a mentoria e, assim, a sua pessoa, porque sempre foi assim, por mais que eu surtasse, eu falava, meu Deus! Você tava lá pra... Fiquem calmo, então, assim, obrigado também por tudo. Imagina, eu queria agradecer também aos nossos queridos telespectadores que estão no YouTube, no Spotify, nos vendo, nos escutando nesse momento. Não sei se você está indo para academia, para o plantão, ou mesmo vindo aqui para Medcoff para estudar na Arena Elite, não sei. Mas eu tenho certeza que alguma coisa deste episódio vai reverberar em alguma coisinha ali dentro do seu coração. Às vezes alguma angústia, algum medo, enfim, a gente nunca sabe. Lembrando que o nosso principal objetivo é justamente isso, é mostrar para vocês que os aprovados são de carne e osso. São de pessoas que não começaram do dia para a noite e tiveram resultados fantásticos, porque isso não existe. Isso não existe, isso é mito. Todo mundo consegue as coisas com o quê? Com esforço. Esforço de meses de dedicação. E lembra que cada erro que você cometeu contribui para você se tornar a pessoa que você é hoje. Então a gente não precisa ter medo e vergonha do passado, tá? Você é exatamente o que você precisa ser neste momento. Tá bom? Eu sei que essa aqui é uma frase bem revista Cláudia, né? Aquela coisa bem assim, mas é isso. Então, a gente se vê no nosso próximo episódio. Oi, gente!